Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 87 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira e é dia 6 de dezembro de 2023. Esta é a edição número 87, bem entendido, para a temporada de 2023-2024, porque lá mais para trás houve centenas de edições do Futebol de Verdade. Hoje não temos nenhuma reposição, portanto não houve edições do Futebol de Verdade Flash ontem à noite, o que quer dizer que o Futebol de Verdade de hoje vai limitar-se apenas e só ao Q&A. Vou responder aqui a duas perguntas vossas. Uma pergunta que veio diretamente da caixa de comentários do programa de ontem, aqui mesmo no meu canal de YouTube, e portanto já sabem, vão lá e deixem perguntas na caixa de comentários, e uma outra pergunta que veio da chatroom, perguntas do Discord, que está no meu servidor de Discord, ao qual acedem todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Aliás, deixem-me dizer-vos que, apesar de hoje não haver Futebol de Verdade Flash desse Estoril Futebol Clube do Porto, que vai ser mais logo às 18 horas, é da fase de grupos da Taça da Liga, e eu anunciei na altura a decisão de que só haverá Futebol de Verdade Flash da Taça da Liga na Final Four, da mesma maneira que só haverá Futebol de Verdade Flash da Taça de Portugal a partir dos quartos de final. Portanto, não há Futebol de Verdade Flash hoje, desse Estoril Futebol Clube do Porto, mas não sei se ainda hoje ou se amanhã, mas se não for ainda hoje, é amanhã, vamos ter então o Futebol de Verdade Report desta semana, e já sabem que ao Futebol de Verdade Report só acedem mesmo os subscritores premium do meu Substack, aqueles que optam por pagar 5 euros por mês ou 50 euros por ano, caso optem também por se comprometer durante mais tempo com o meu jornalismo, fazendo a subscrição anual e aproveitando os 2 meses de borla que a promoção da subscrição anual vos garante, mas os subscritores premium do meu Substack receberão então, entre hoje e amanhã, já está a ser produzido a edição desta semana do Futebol de Verdade Report, que é um programa de cerca de meia hora com análise tática ou estatística, e a desta semana, já posso anunciar-vos, porque já comecei a trabalhar nela ontem à tarde, está relacionada com os índices de aproveitamento dos goleadores, não só no futebol português, como no futebol europeu. Afinal de contas, quem é que é o goleador que se coloca mais vezes em posição de poder marcar golos? Que é um mérito também. E entre esses que se colocam mais vezes em posição de poder marcar golos, afinal de contas também, quais são os níveis de aproveitamento de uns e de outros? Quem é que está a marcar mais do que devia e quem é que está a marcar menos do que devia? E em Portugal é diferente do que acontece no resto da Europa? Bom, essas respostas todas vão estar na edição desta semana do Futebol de Verdade Report. E o Futebol de Verdade Report, já vos disse, será entregue hoje, ou se eu não conseguir acabá-lo hoje, amanhã, a todos os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Se quiserem fazer a subscrição e comprometerem-se com o meu jornalismo de forma um bocadinho mais, passo a repetição, comprometida, fica aqui o link para poderem lá entrar e aproveitarem não só a possibilidade de receberem o Futebol de Verdade Report todas as semanas, como também de receberem as edições do Futebol de Verdade Flash logo após o final dos jogos de Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting, ainda a possibilidade de poderem entrar no meu servidor de Discord, onde nós vamos discutindo tudo e mais alguma coisa, de poderem entrar no meu canal de Telegram, onde recebem os textos do último passe já em versão áudio, para poderem ouvir enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia, e ainda de poderem ler todos os artigos que estão no meu Substack, aceder livremente ao arquivo e estar a par com todas as secções que são exclusivas para subscritores premium, como as iminências pardas, como os donos da bola, como o F80, como as análises, enfim, tudo aquilo que por lá vai estando e que não é a lana caprinha do dia-a-dia, porque essa, o último passo, é entregue a toda a gente, incluindo subscritores gratuitos. Se não puderem
puderem fazer a subscrição premium, pelo menos a gratuita, já não vão nada mal servidos, até porque não pagam nada. A única coisa que garantem é que recebem os meus textos, ou pelo menos o primeiro parágrafo daqueles que são exclusivos para premium, e recebem-nos no vosso endereço de e-mail, sem ficarem dependentes dos glutões do Facebook e do Twitter e do Instagram, aqueles bicharocos invisíveis que andam lá dentro do algoritmo e que vos encaminham umas coisas e não vos encaminham outras. E eu todos os dias de manhã fico banzado com as coisas que me são encaminhadas pelas redes sociais, que na maior parte das vezes são coisas que não me interessam, como se diz na gíria, e desculpem lá, pardon my French, ponta de corno. Mas pronto, enfim, vamos lá embora. Q&A para responder. Hoje demorei-me um bocadinho mais na introdução. Eu sei que a malta já se vai queixar, estás aí só a vender e tal. E, pois é, tem que ser. Isto aqui é trabalho, não é diversão. E, portanto, de vez em quando tem que ser mais um bocadinho. Tenho sido muito poupadinho nas introduções e nos esforços de marketing que faço aqui no início do Futebol de Verdade. Portanto, hoje peço-vos imensa desculpa. Estamos quase com 6 minutos só para vos falar das vantagens daquilo que é a subscrição premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Mas agora, daqui para a frente, é sempre a andar. Vamos ao Q&A. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então responder às duas perguntas que selecionei entre as muitas que ficaram ontem, tanto aqui no meu canal de YouTube, como lá no meu servidor de Discord, para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. A primeira pergunta é a que vem do YouTube e já está aí, a aparecer à vossa frente. É uma pergunta que, aliás, houve muitas perguntas neste sentido. Esta veio do Leonardo Andrade, 1569, e o Leonardo deixou a seguinte questão. Boa tarde, António. Diante da atual situação do Benfica e de Roger Schmidt, é notável uma sensação de déjà vu em relação a períodos anteriores, como as passagens de Rui Vitória, Bruno Lage e a segunda passagem de Jorge Jesus. Esta repetição de cenários leva-me a pensar que o plano que o Benfica tem muda consoante o treinador que está à frente da equipa. Como se explica o declínio da qualidade de jogo do Benfica depois de uma época bem-sucedida, juntamente com a incapacidade de encontrar soluções e o pobre envolvimento coletivo com tantas individualidades de grande qualidade? Um abraço. Um abraço para si, Leonardo. Deixe-me dizer-lhe um par de coisas a esse respeito. Primeiro, é normal que o plano dependa do treinador. O treinador é o gestor do futebol da equipa. Portanto, contratar um treinador e a seguir ter um empreiteiro ou um gestor bancário ou um gestor de sei lá o quê, a definir o que é o plano do futebol da equipa, não me parece ser uma coisa muito razoável. Portanto, aquilo que eu defendo é que a intervenção dos diretores, da administração, no futebol da equipa, começa e acaba na definição de quem deve ser o estratega, o arquiteto do futebol dessa equipa. E esse deve ser o treinador. Portanto, a escolha do treinador não é, amigo, venha para cá, você fica à frente da equipa e agora vai jogar em 4-3-3, com laterais ofensivos, extremos a jogarem de pé trocado, a virem dentro, ponta de lança a baixarem desmarcações de apoio, ou ponta de lança a explorar desmarcações de ruptura, guarda-redes que joga bem com os pés. Não. Isso é a tarefa do treinador. O treinador está lá para, entre outras coisas, definir aquilo que vai ser o plano da equipa. Agora, aquilo que eu admito é que quando se escolhe um treinador, à partida, escolhe-se um treinador e primeiro sabe-se qual é que é o futebol com o qual esse treinador está mais confortável. Essa é a primeira questão. Segunda questão, sabe-se se é um treinador mais moldável no plano estratégico ou menos moldável no plano estratégico. Depois sabe-se se é um treinador mais capacitado nas relações humanas ou menos capacitado nas relações humanas. Todas essas questões são e devem ser atacadas antes da escolha. A partir do momento em que se faz a escolha, está-se a entregar a chave de casa ao inquilino. E o inquilino é que sabe se dá festas à sexta-feira ou se dá festas ao sábado. Ou se não recebe visitas lá em casa. Ou se, em contrapartida, todos
os dias convida a família para ir lá jantar. Aí já não nos diz respeito. Nós somos só o senhorio que permite que o inquilino lá esteja. Portanto, esta é a primeira coisa que eu tenho para lhe dizer a esse respeito. Portanto, não vejo que haja aqui uma dependência, nem do Benfica, nem de outro clube qualquer, no plano de jogo, ou que essa dependência em relação ao treinador seja perniciosa. O Sérgio Conceição é que define como é que joga o Porto. O Ruben Amorim é que define como é que joga o Sporting. O Guardiola define como joga o Manchester City. O Arteta define como joga o Arsenal. O Ancelotti define como joga o Real Madrid. E por aí afora. Não vai ser, com certeza, o Rui Costa ou o Rui Pedro Braz, ou seja quem for, a definir como é que vai jogar o Benfica. Era o que faltava, não é? Pronto, esta é a primeira questão. Agora, depois, porque houve muitas questões neste sentido, houve muita gente a apontar, inclusive, alternativas táticas. O Benfica devia jogar era em 4-3-3, com o Cox, o João Neves e o Orsnes no meio-campo. Inclusive, tive uma pergunta até mais criativa de um de vós que dizia, o que o Benfica devia fazer era jogar com o Orsnes e o João Neves como laterais, mas depois ter o Di Maria aberto na esquerda e o Tiago Gouveia aberto na direita, para jogar em 4-3-3 também, pedindo aos laterais que jogassem mais por dentro e tal. Pronto, ok. Tudo isso eu admito. Há 1001 maneiras de fazer uma equipa funcionar. 1001. Não há possibilidade de nós chegarmos a uma equipa e dizer assim, esta equipa só funciona assim. Não, a equipa pode funcionar de 1001 maneiras. Agora, aquilo que temos que perceber é que, geralmente, a maneira que funciona melhor é aquela que é trabalhada. E não é possível, por muito que vos digam, eu quero este treinador porque ele tem um plano A, um plano B, um plano C, um plano D. Um treinador que tem muitos planos é sinal que não trabalhou bem nenhum. Esta é logo a primeira coisa. Porque um plano de jogo tem que ser trabalhado nas suas nuances ao mais ínfimo detalhe e pormenor. E não há tempo em competição para trabalhar essas coisas todas. Portanto, aquilo em que eu acredito é que um treinador prepara uma equipa para jogar de uma determinada maneira. Depois pode introduzir ali uma ou outra variação estratégica que tem a ver com o adversário daquele dia. E isso Schmidt raramente faz, de facto. Schmidt define como é que o Benfica vai jogar. E ponto final. E não está cá preocupado se o adversário joga mais por dentro, mais por fora, se mete 5 atrás, se mete 4, se baixa a linha de 6, se explora a profundidade, se explora o espaço interior. Não é coisa que lhe assista. Mas lá está. Sempre foi assim. O futebol de Schmidt foi igual, sempre em todo o lado. Foi igual no Leverkusen, na China não faço grande ideia, mas admito que tenha sido também, no PSV Eindhoven e no Benfica. Portanto, quem contratou já sabia com o que contava. O ano passado foi perfeito, deu para ganhar. O Benfica foi campeão. Chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões. Funcionou tudo às mil maravilhas. Agora, entre o primeiro e o segundo ano de um treinador, há de facto alguma coisa que acontece que leva a que o segundo ano seja, regra geral, mais complicado do que o primeiro. Porquê? Eu estava a dizer-vos há bocado, por um lado, há uma razão para o segundo ano ser melhor. É que houve mais tempo para trabalhar. Geralmente, as questões táticas trabalham-se na pré-época. Não é com o campeonato em curso. Com as competições em curso é praticamente impossível estar a trabalhar alterações táticas numa equipa porque não há tempo para trabalho tático. Joga-se 3 em 3 dias. É jogo, recupera, prepara, joga. Recupera, prepara, joga. Recupera, prepara, joga. E depois as pausas das seleções. Ótimo, excelente. Dão para trabalhar. Mas nas pausas das seleções os jogadores vão para as seleções. Portanto, também não dá. Ao segundo ano, há uma grande vantagem que o treinador tem. Sabem qual é? É que já teve 2 pré-temporadas. Teve a primeira, em que trabalhou, em princípio, taticamente, a sua equipa para jogar como ele quer, e a primeira pré-temporada de Schmidt foi exemplar. A equipa interpretou às mil maravilhas aquilo que o treinador queria, e o primeiro ano de Schmidt, o arranque foi brutal, precisamente por causa disso, porque os jogadores adaptaram-se perfeitamente às ideias do treinador, e houve ali, até o Benfica abusou, na altura achava-se que estava a abusar daquele mesmo 11. Porquê? Porque havia a necessidade de entrar na Liga dos Campeões, era preciso ter tudo a funcionar afinadíssimo, e assim aconteceu. O Benfica entrou na Liga dos Campeões e conseguiu uma vantagem importante na Liga Portuguesa. Pronto. A segunda pré-temporada já vai dar para introduzir ali algumas nuances. E elas são fundamentais. Qual é que é o problema da segunda época dos treinadores? É que se ganhou na primeira época, vai apanhar na segunda pré-temporada um plantel... já ganhámos. Isto está feito. Isto nem é preciso... Pronto, ok. Pouca fome, pouca ambição. Problema.
Se não ganhou na primeira época, vai apanhar um ambiente... Epá, este tipo não ganhou. Está a começar a atingir aqui o nosso limite. Portanto, quer tenha ganho, quer não tenha ganho, há sempre problemas. Com uma nuance, é que ao mesmo tempo que houve capacidade para ter uma segunda pré-época e trabalhar taticamente a equipa para ser mais rica no ambiente tático que cria para cada jogo. Por outro lado, os adversários também já sabem como é que aquela equipa joga e começam a adaptar-se. E vai ser preciso meter ali alguma reinvenção. Vai ser preciso meter ali alguma capacidade de adaptação, alguma adaptabilidade à realidade. Não dá para continuar a fazer sempre a mesma coisa. Porque se continuarmos a fazer sempre a mesma coisa, os adversários já sabem o que é que nós fazemos e estão, à partida, mais preparados para nos contrariar. Ora, é por isso que se fala muito deste estigma do segundo ano. O estigma do segundo ano, que é uma coisa... E por isso se falou tanto, por exemplo, durante alguns anos, do segundo ano do José Mourinho. O José Mourinho era um treinador que no segundo ano ganhava mais do que no primeiro. Era caso único no mundo do futebol. O José Mourinho entrou no Porto em 2002, 2003. No segundo ano, 3-4, ganhou a Liga Portuguesa e a Taça dos Campeões Europeus. Entrou no Chelsea em 2004, 2005. No segundo ano com o Chelsea, ganhou a Liga Inglesa. Ou foi bicampeão, porque já tinha sido campeão no primeiro. Aliás, o José Mourinho, até aí, tinha sido campeão em todos os anos que fez completos. Foi campeão em 2-3 e 3-4 em Portugal pelo Porto. E foi campeão em 4-5 e 5-6 em Inglaterra pelo Chelsea. Portanto, segundo ano no Chelsea, campeão. Ficou nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Não foi maravilhoso. Entrou no Inter em 2008, 2009 e no segundo ano ganhou a Série A e a Liga dos Campeões. Entrou no Real Madrid em 2011, 2012, em 2010, 2011 e no segundo ano, 2011, 2012, ganhou a Liga Espanhola e foi às meias finais da Liga dos Campeões. Voltou a entrar no Chelsea em 13, 14 e em 14, 15 ganhou a Premier League, embora tenha voltado a ficar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Este maravilhoso segundo ano do José Mourinho só começou a ser contrariado no Manchester United. Quando ele, ao segundo ano, ficou em segundo lugar na Premier League, e que o Man United daria hoje por um segundo lugar na Premier League. Enfim, esfregavam as mãos de contentes, com certeza. E ficou nos oitavos de final da Liga dos Campeões. E também se está a ver que o Man United, neste momento, está mais para ser eliminado na fase de grupos do que para chegar aos oitavos de final. No Tottenham, segundo ano, 2021, acabou inclusive por ser demitido. Portanto, este segundo ano do Mourinho começou a perder força à medida que ele foi avançando na carreira. E também não tenho nenhuma explicação para isto. Mas a questão é que, regra geral, o segundo ano é sempre problemático. E eu já vos disse quais são as razões. Por um lado, se ganhou no primeiro, apanha um plantel, enfim, mais acomodado. Já ganhámos, não é preciso fazer grande coisa. Se não ganhou no primeiro, apanha um ambiente geral mais desconfiado e vai ter que lutar contra a desconfiança dos adeptos, dos dirigentes, dos próprios jogadores, que já não confiarão a 1000% naquilo que o treinador tem para lhes oferecer. Seja como for, a resposta é sempre a mesma. É reinventar. E eu acho que o segundo ano do Benfica, este ano, o Benfica reinventou muito ao nível dos jogadores, mas não terá trabalhado devidamente a capacidade para criar um plano que satisfaça este novo plantel da mesma forma que o plano original satisfazia o plantel original. Eu acho que há ali, e eu estou convencido hoje, não posso prová-lo, que a melhor maneira para este Benfica jogar seria, de facto, em 4-3-3. Porquê? Porque precisa de ter um meio-campo a 3 para suportar Coxo e João Neves, porque Coxo e João Neves podem ser os elementos fundamentais desta equipa do Benfica, do meu ponto de vista. Mas não dá para jogar com Coxo e João Neves. Até me dizem, então, mas por que não com Florentino, João Neves e Coxo na posição 10? O Rafa até tem estado a cair de rendimento, porque lá está. Porque se aquilo que Coxo traz é a capacidade de meter passe progressivo, é a capacidade de dar risco à equipa desde trás, metê-lo à frente, é perder aquilo que o jogador tem para dar. Ele à frente já não terá o mesmo efeito, até porque não tem tanto golo assim, e portanto aí a equipa sofreria. Agora, isto não quer dizer que de repente Schmidt estava aos dedos e diz: malta, bora aí jogar em 4-3-3. Aqui estão a ver Florentino, João Neves, Coxo, o Orsnes até fica ali, continua a jogar como lateral, enquanto não houver Bá joga à direita, quando houver Bá passa a jogar à esquerda, e tal, e vamos fazer. Não quer dizer que isto resulte assim. Porque, de repente, há todo um conjunto de dinâmicas que não foi devidamente trabalhado e não vai conseguir trabalhar essas dinâmicas da forma ideal com a competição em andamento. Pode ser que resulte na mesma.
Atenção, como pode ser que resulte de outra forma. Mas eu estou convencido de que a melhor maneira do Benfica abordar ou utilizar este plantel seria, de facto, em 4-3-3, com um médio mais posicional, um médio de transição, que o João Neves pode ser na perfeição, e um médio mais desequilibrador, que o Coxo pode ser na perfeição também. Não foi por aí que o treinador foi, e acho que muito daquilo que são os problemas do futebol do Benfica neste momento tem um bocadinho que ver com isso, com o facto de o novo grupo dos jogadores, que não tem muito que ver com o anterior, porque Coxo não é Enzo Fernandes. Enzo Fernandes dava risco também, mas ao mesmo tempo dava capacidade defensiva. É mais jogador, sem dúvida nenhuma. E o João Neves dá mais segurança, mas também não dá risco. E, portanto, também não é Enzo, não dá as duas coisas, e, portanto, se calhar o Benfica precisa de 3 jogadores, mas para isso precisa de mudar um bocadinho a forma de jogar. Pode resultar, abdicando pura e simplesmente do 10, do jogador, de um dos 3 jogadores que jogam nas costas do ponta de lança, sempre por dentro, para meter mais um homem no meio-campo. Pode, com certeza que pode. Mas isso vai obrigar a que haja novas dinâmicas dos jogadores que jogam nas alas, ou que jogam das alas para dentro, que são neste momento o Di Maria e o João Mário. Se calhar a jogar com 3 a meio campo deixa de fazer tanto sentido ter à frente um jogador como o João Mário. Aí vais fazer sentido, se calhar aí até vai dar para jogar, quando ele estiver recuperado, com Di Maria e Neres. É possível, mas aí então depois é preciso também trabalhar de outra maneira as questões da pressão defensiva, porque com Di Maria e Neres na frente o Benfica deixará de ter tanta capacidade para ser tão forte a defender na frente, mesmo que tenha Tengsted, que é dos seus avançados aquele que melhor trabalha as questões da resposta à perda. Portanto, tudo isto são questões que têm que ser devidamente equacionadas e que eu acho que de facto não o foram. Acho, volto a dizer, não posso ter a certeza, porque é nesta altura que aparecem sempre os maduros a dizer: como é que tu sabes, pá? Não estavas lá, não viste? Ou não vistes? Não sabes o que é que ele trabalhou? Não vistes? Pois não, não vi. E, portanto, não sei. Só estou aqui para dar a minha opinião e isto é aquilo que me parece visto de fora. Bom, meus amigos, já sabem, para deixarem perguntas para serem respondidas amanhã no Futebol de Verdade, o que têm que fazer é deixá-las na caixa de comentários daqui do programa no meu canal de YouTube e podem aproveitar para se inscrever no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Inscrevam-se no canal. É só clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui, não custa nada. E depois ativem as notificações para serem avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. Se clicarem em cima do sino, o próprio YouTube vos avisará quando for a altura de haver novos conteúdos aqui no meu canal de YouTube. E posto isto, passamos à segunda pergunta de hoje, que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord, e que também já está aí, que é comprida, e eu quero aqui queixar-me de uma conspiração de todos os utilizadores do meu servidor de Discord, que gostaram tanto desta pergunta que mais ninguém fez perguntas. E, aliás, foram lá dizer, epá, eu nem faço mais nenhuma, só para teres que responder a esta. E eu, pronto, fui obrigado a responder a esta. Já lhes disse por lá também, inclusive, é que se, para responder a esta pergunta em condições, com certeza o Futebol de Verdade de hoje só sairia lá por volta das 6 da tarde e não haveria mais conteúdos nos tempos mais próximos, mas pronto, vamos lá. Deixem-me ler a pergunta do Helder, que reza assim. Caro António, gostaria de saber a sua opinião sobre qual é o melhor 11 do futebol mundial de sempre e qual o melhor 11 de sempre de Portugal. Por outro lado, gostaria de saber, na sua opinião, qual o jogador mais influente de sempre a nível mundial e nacional. Na minha opinião, diz ainda o Helder, o melhor 11 de sempre é, em 3-5-2, Courtois. Depois, 3 centrais, Baresi, Beckenbauer e Maldini. Meio campo com Rijkaard, Zidane, Messi, Maradona e Cruyff. Portanto, depreendo que Rijkaard e Cruyff seriam os alas, portanto, defesas laterais. E na frente, Pelé e Ronaldo Nazário. Melhor 11 de sempre de Portugal, diz ainda o Helder, também em 3-5-2, Vítor Bahia, Humberto Coelho, Pepe e Ricardo Carvalho, depois Mário Coluna, Figo, Bruno Fernandes, Rui Costa e Bernardo Silva, e na frente Cristiano Ronaldo e Eusébio. Por outro lado, diz ainda o Helder, penso que Cruyff terá sido o mais influente no futebol, tanto como jogador, treinador e dirigente. Qual a sua opinião? E qual será o futebolista que teve mais influência no desenvolvimento do futebol português? Bom, Helder, vou responder-lhe de forma... Não é para fugir à questão. Não penso que é para fugir à questão, que não é.
é só para ser coerente com aquilo que eu penso. Eu acho que é impossível comparar jogadores de eras diferentes. Eu não consigo dizer quem é que foi melhor jogador, se foi o Pinga, o Peiroteu, o Travassos, o Coluna, o Eusébio, entre o Coluna e o Eusébio, entre o Peiroteu e o Travassos, ainda chegaram a jogar uns com os outros, o Figo, o Cristiano Ronaldo. Não sou capaz. Porque as dificuldades que lhe são apresentadas são diferentes. Porque aquilo que é pedido pelas suas respectivas eras é diferente. E, portanto, não sou capaz de fazer um 11 que misture aqui os jogadores do ano 2023 com os jogadores do ano 1923. São realidades radicalmente diferentes umas das outras. Eu não consigo dizer-lhe, assim de repente, se o Cruyff foi mais importante do que o Maradona e se o Maradona foi mais importante do que o Messi, porque sem Cruyff provavelmente não haveria Maradona nem Messi. Parece estranho estar a dizer-lhe isto, mas é aquilo que eu acho. E, portanto, não sou capaz de escolher aqui um 11. Sou capaz de lhe dizer quem foram os jogadores mais importantes ou aqueles que fizeram com que o futebol desse um salto de qualidade. Acho que Pelé é um desses casos, apesar de eu já não ter visto jogar Pelé. Acho que Beckenbauer, pela capacidade que ele trouxe de entender o futebol de uma maneira em que, numa altura em que se jogava sempre com marcações ao homem, ele na posição de líbero era o primeiro atacante, foi o primeiro líbero ofensivo do futebol mundial, é outro. Acho que Cruyff, pela capacidade que ele tinha para entender o jogo e aquele futebol de zona pressionante da equipa da Holanda de 74, ajudava, mas ele tinha uma capacidade para entender o jogo e a posição de falso 9. Não foi o primeiro falso 9 da história, mas foi um falso 9 que entendeu o jogo de uma maneira radicalmente diferente de todos os outros, é outro. Mas estou, se calhar, aqui a esquecer-me de jogadores importantes da Hungria de 54, que era uma super equipa. Estou a esquecer-me, se calhar, de jogadores super importantes na Itália ou na Áustria antes disso. E, portanto, se calhar estou a ser injusto com muita gente. Acho que Maradona, enfim, pela capacidade que ele tinha de sozinho ganhar um jogo, e se calhar foi o primeiro jogador da história do futebol mundial. Eu não sei se Pelé tinha esta dimensão individual. Pelé era um jogador que era muito forte, sobretudo porque era muito forte também do ponto de vista coletivo. Maradona ganhava jogos sozinho, terá sido o primeiro a fazê-lo. Acho que Ronaldo Nazário acabou por ser, se calhar, menos jogador do que aquilo que podia ter sido. Porque, enfim, teve lesões, teve os problemas das ansiedades, teve, enfim, uma série de questões físicas que fizeram com que ele não acabasse por não ser a máquina que era suposto ser, e acho que é impossível passarmos ao lado da influência que tanto Cristiano Ronaldo, super atleta, como Messi, jogador intuitivo e também muito forte no plano individual, mas mais forte que Maradona no plano coletivo, tiveram no futebol dos últimos 20 anos. Portanto, citaria estes. No caso do futebol português, porque não consigo ir ao ponto, nunca vi, não deu para ver a influência que teve o Peiroteu, não deu para ver, só temos os números, mas eu sei lá, não sei como é que isso... Agora, já vi jogos do Eusébio, e dá para perceber a influência que o Eusébio teve. Eu acho que no futebol nacional, eu distingo 4 jogadores, porque foram os que permitiram dar um salto em termos... e vou limitar-me aos períodos em relação aos quais há filmagens. Eusébio, porque era uma força da natureza, era um jogador ímpar, um jogador como não havia outro no futebol português e se calhar europeu da década de 60. Depois, Paulo Futre. Futre trouxe ao futebol português uma capacidade de se internacionalizar que o futebol português naquela altura não tinha, e eu acho que Futre fez uma série de más escolhas de carreira que o impediram de ter tido no plano coletivo a importância que ele teve individualmente para o futebol nacional. A seguir, Luís Figo, por ter sido o maior craque da sua geração, e foi uma super geração do futebol português, e o único que conseguiu rivalizar o primeiro a conseguir rivalizar com o Eusébio ao nível da dimensão internacional. Ganhou uma bola de ouro, lá está. Foi o melhor jogador do mundo na altura dele, e Portugal não tinha voltado a ter nenhum desde os tempos de Eusébio. E, por fim, o Cristiano, por ter sido o fenómeno que foi e ter sido, hoje em dia, fala-se em Portugal, seja onde for, e a primeira coisa que 90% das pessoas vos respondem quando estão, seja onde for, e dizem que vêm de Portugal, a primeira coisa que vos dizem é Ronaldo. Sim, é isso. Portanto, isto, naturalmente, também
Não é que isso seja importante. Eu quero lá, dizem-me assim, eu quero lá saber se vou de férias a Bali e chego lá e dizem, Portugal, Ronaldo, não quer saber disso para nada, eu quero é estar ali em paz, tudo bem. Agora, aquilo que vocês, não é a influência que isso tem em vocês, é a razão que levou a que toda a gente em todo o mundo fale de Ronaldo. É porque Ronaldo chegou a todo o mundo. E não houve nenhum jogador português a ter esta dimensão em termos internacionais, como a que tem neste momento o Cristiano Ronaldo. Portanto, não é bem a resposta que estaria à espera, mas, volto a dizer-lhe, para ser coerente comigo próprio, não sou capaz de lhe dar uma resposta e dizer o 11 é... na baliza, o não sei quantos. Depois não consigo, porque aquilo que o Vítor Bahia teve de enfrentar não foi seguramente a mesma coisa, e só vou falar aqui dos mais fortes, tiveram de enfrentar o Manuel Bento, ou o Vítor Damas, ou o Azevedo, ou o Carlos Gomes, que me dizem que foi o maior de todos eles. Agora eu sei lá se foi ou não foi. Não vi. Ele jogava em campos pelados e, enfim, as bolas eram diferentes, os remates eram diferentes. Eu leio coisas nos jornais na altura, os guarda-redes podiam ser carregados, hoje já não podem. Hoje há uma série de coisas que mudaram no futebol que fazem com que, do meu ponto de vista, e sendo coerente com aquilo que é o meu pensamento, seja impossível fazer este exercício, que é muito interessante com certeza, que é o de escolher o melhor 11 de todos os tempos, seja a nível nacional ou internacional. Quanto ao jogador que mais influência teve naquilo que é o futebol, eu acho que é Pelé, apesar de tudo. Porque, enfim, o Helder está aí a pensar numa coisa que é na influência que o Cruyff teve depois como treinador e como dirigente. Mas isso não era o Cruyff jogador, já era outra missão. Pensando apenas em termos de jogadores, o jogador que transportou o futebol para a era mercantil em que ela está neste momento é Pelé. E não é tanto por aquilo que ele fez enquanto jogador, enquanto esteve no auge na seleção brasileira, tricampeão do mundo, 58, 62, embora aí, a partir de dada altura, já substituído pelo Amarelo porque estava lesionado, 70. Não, é mais até por aquilo que ele fez depois quando foi jogar para os Estados Unidos e nos mostrou a todos que o futebol era uma questão também comercial. Foi Pelé quem transportou o futebol para a dimensão de futebol de negócio em que estamos hoje. Vocês podem não gostar, mas eu também não gosto de muita coisa e, no entanto, é assim que as coisas são. Não há nada como aceitar, lidar e trabalhar dentro daquilo que é a realidade. E a realidade é esta. E pior do que isso era quando os jogadores eram muito bons, muito bons, muito bons, chegavam ao final da carreira com os dois joelhos desfeitos, as pernas feitas num 8, não conseguiam sequer andar em condições e não tinham nada de seu porque o futebol não era um negócio, era uma questão, era um desporto. Era um desporto que deixava-os estropiados para a vida toda. Portanto, eu acho que isso acabou por ser uma coisa boa que o Pelé trouxe ao futebol. E o Pelé também foi importante, não como treinador, que nunca o foi, mas como dirigente. Ainda hoje se fala muito na Lei Pelé e aquilo que o Pelé trouxe ao futebol do Brasil enquanto dirigente, e até mesmo, por muito mal que tenha sido, enquanto Ministro do Desporto do Brasil. Bom, já sabem que para deixarem perguntas no meu servidor de Discord, o que têm que fazer é entrar no servidor de Discord, e para entrarem no servidor de Discord têm que ser subscritores premium do meu Substack, e o link para o fazerem já ficou lá atrás. Antes de me ir embora, quero deixar-vos ainda um link para poderem ler o último passo de hoje, e este é acessível a toda a gente. Fica aqui, para quem quiser dar lá um salto. No último passo de hoje escrevi sobre o Estoril. Gostei muito da equipa do Estoril. Tenho gostado das alterações que têm estado a ser feitas pelo Vasco Seabra. Gostei do Estoril que vi em Braga, por exemplo. Já tinha gostado do Estoril que tinha visto no Dragão, contra o Futebol Clube do Porto. Mas escrevi sobre o Estoril. Escrevi sobre o dilema que neste momento vai com certeza na cabeça do Mikel Arteta por causa do barbicaz que arranjou ali com os guarda-redes entre o Ramsdale e o David Raya. Escrevi sobre o novo acordo de direitos televisivos da Premier League, que é muito dinheiro, mas tem naturalmente também as suas repercussões. E escrevi sobre aquilo que para mim foi uma surpresa, que foi ver o Óscar Cardoso, aos 40 anos, ainda ser o melhor jogador do ano no futebol do Paraguai. Não vi jogos dele, mas continuo a achar que é surpreendente um tipo com 40 anos, a jogar à avançada, atenção, não é guarda-redes, a jogar à avançada de centro, ainda poder ser o melhor jogador do ano, seja onde for, à frente de malta com metade da idade dele. Portanto, o texto está no link que vos deixei, e já sabem, o último passo é sempre gratuito, é para toda a gente, mas para terem a certeza que ele vos aparece à frente, não há nada
nada como fazerem a subscrição do Substack, nem que seja também gratuita. Não ganho nada com isso. A única coisa que ganho é ter a certeza de que os textos que eu escrevo chegam de facto até vocês e não ficam engolidos pelos glutões do Facebook e do Twitter e do Instagram. Muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam de voltar amanhã, 12h30, aqui mesmo no meu canal do YouTube, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá! Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.